paz do Senhor Jesus para a amada igreja, amém? Amém. Louvado seja Deus, louvo ao Senhor por essa oportunidade de poder estar ministrando a palavra do Senhor Jesus nessa noite, dando continuidade aos assuntos concernentes à volta do Senhor Jesus. E hoje o tema será tratado a respeito do milênio. Quero convidar a igreja para abrir as vossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 ao 4. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Amém? Os irmãos podem sentar-se. Louvo a Deus por esse momento que chegamos para tratar a respeito do milênio. Nós já vivenciamos aqui os momentos, desde os sinais da vida, os momentos de pregação, desde os sinais da vida e até a grande tribulação, tratando aqui das duas fases da grande tribulação. E agora nós vamos tratar a respeito do milênio. É o momento mais esperado da igreja, é o momento em que Cristo se manifestará para a humanidade, é o momento em que todas as nações do mundo verão o Senhor Jesus, para se cumprir o texto que diz que todo olho o verá. Então o milênio, ele é conhecido pela teologia como o reinado de Cristo na terra por 1000 anos. Neste período o mundo vai ter o privilégio de gozar das coisas mais maravilhosas que a humanidade já viu. Esses 1000 anos é o tempo da restituição de todas as perdas que o homem teve desde quando ainda vivia no jardim do Éden. O mundo será restaurado, bem como a sua beleza, como era quando Deus o criou. Os homens viverão com Jesus 1000 anos nesta terra restaurada, uma longa vida de felicidade. O termo milênio propriamente não é encontrado na Bíblia. Ele é formado de duas palavras latinas, mille, significando 1000, e anos, significando anos. Entretanto, a frase 1000 anos é encontrada 10 vezes, 2 delas no Antigo Testamento, Salmo 90, versículo 4, Eclesiastes capítulo 6, versículo 6, e 8 vezes no Novo Testamento. Então nós vemos que o milênio é o tempo da restauração de tudo. É o tempo que Deus preparou para restaurar a terra que foi devastada, destruída por Satanás, pelo anticristo e por todos os seus agentes que vieram com toda a fúria contra a humanidade no período da grande tribulação. Esse período vai ser o momento que o Senhor ele vai reinar por 1000 anos, vai restaurar a adoração, vai restaurar a natureza, restaurar a vida social, enfim, será um momento de restaurar todas as coisas aqui na terra. Então,
será um reinado de paz, um reinado onde o sol e a lua não terão mais o seu brilho, porque a glória do Senhor será manifesta ao ponto do sol, da lua não poder trazer a claridade, porque a sua claridade será o mínimo, porque a glória do Senhor clareará toda a terra no lugar dos luzeiros que Deus colocou neste mundo, porque tal será a glória do Senhor. E nós vamos ver que esse momento do milênio, desse momento em que Cristo virá reinar na glória, será logo depois deste período da grande batalha do Armagedon, quando o Senhor aparecerá em glória, cumprindo ali a segunda fase da sua vinda, que já tratamos aqui, e ele vai impetrar o milênio neste momento. O evangelista Fernando tratou isso ontem, falando de quando Jesus vai aparecer logo após a grande batalha do Armagedon. O Senhor vai dar livramento ao seu povo, o Senhor vai livrar Israel da grande invasão das nações que virão para destruir, desintegrar, acabar com a nação de Israel, porque o Senhor, ele tem um propósito com essa nação, ele tem uma promessa com a nação de Israel, e a palavra do Senhor fala que apenas os remanescentes serão salvos. Mas esse momento já havia sido registrado por Mateus no capítulo 24, versículos 30 e 31, que Jesus disse que todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Será um momento extraordinário, aonde todas as nações do mundo vão contemplar Jesus vindo juntamente com a sua igreja. Também Judas, no versículo 14, ele diz: e deste profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Também João disse em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, ele fala dessa forma: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Zacarias também, ele profetizou, mas ele vai ser bem contundente em falar a respeito do evento que vai acontecer concernente à volta de Jesus. Ele vai citar o nome do lugar onde Jesus vai vir, e ele diz ali no capítulo 14, versículo 4, dizendo assim: e naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Então Zacarias, ele diz para nós que Jesus virá e vai pisar ali no Monte das Oliveiras, o mesmo lugar que Jesus foi assunto aos céus, e os homens, os seus discípulos, ficaram olhando, e os anjos falaram para ele: por que estás atônitos olhando para ele? Da mesma forma que ele subiu, ele descerá. E Zacarias capítulo 14 diz que Jesus voltou e veio sobre o Monte das Oliveiras. Louvado seja Deus. E aí nós encontramos também o profeta Joel falando a respeito desse momento glorioso, quando Jesus pisar no Monte das Oliveiras. E Joel, ele diz que sairá uma fonte da casa do Senhor, e ele diz dessa forma: e há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá
estarão cheios de água, e sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Joel capítulo 3, versículo 18. E aí nós vamos encontrar também Ezequiel tratando da mesma forma a respeito desse evento glorioso, quando Jesus pisar no Monte das Oliveiras e esse monte se fender, praticamente esse monte vai se desintegrar naquele momento. E o texto diz que haverá um grande vale, e nesse vale também vai ser um rio, porque esse rio virá do trono da casa do trono de Deus, na casa do Senhor. E aí Ezequiel ele vai dizer o seguinte: então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis, e será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem esses rios viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e serão saudáveis, e viverá tudo onde quer que este rio entrar. E junto ao rio, à sua margem, de um lado e de outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Louvado seja Deus. Esses eventos acontecerão no momento que o Senhor Jesus pisar no Monte das Oliveiras. E eu quero dizer uma coisa para você: tudo isso que nós tratamos aqui neste momento, quando o Senhor pisar no monte, eu quero dizer uma coisa para essa igreja que está ouvindo esses dias dessa campanha a respeito do arrebatamento. Nós estaremos com o Senhor nesse momento. Sabe por quê? Judas profetizou, porque Ezequiel havia falado que eis vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Eu quero dizer para você, se você se preparar agora, se você está aguardando a vinda do Senhor, cada dia mais venha se santificar na presença do Senhor. A cada dia mais se prepare para encontrar com o teu Deus, porque coisas grandes e maravilhosas o Senhor estará realizando ainda com a sua igreja. Ainda o Senhor tem muita coisa a tratar conosco. O Senhor, Ele vai abençoar o seu povo de tal forma que coisas grandes e maravilhosas acontecerão ainda com o seu povo. Aleluia! A igreja, ela foi arrebatada. A igreja, ela passou pelo tribunal e passou pelas bodas do Cordeiro. Agora a igreja vem gloriosa, glorificada, no mesmo corpo que Jesus ele ficou quando foi ressuscitado, que ficou com o seu corpo glorificado. Assim também a igreja do Senhor vai estar com o corpo glorificado e estará com o Senhor no momento que ele pisar no Monte das Oliveiras. Glória a Deus. E no momento que a humanidade olhar para o Cristo, eles também vão ver a igreja que eles rejeitaram no século 21. Eles vão ver o povo que eles pisaram, humilharam, envergonharam, perseguiram. Eles também verão o povo de Deus vindo com o Senhor e com milhares dos seus santos pisando no Monte das Oliveiras. E sabe qual é o propósito maior disso? É impetrar o milênio na terra. Louvado seja o nome do Senhor. No milênio a igreja estará glorificada com Cristo. A igreja estará glorificada com Cristo na Jerusalém celeste. Esta cidade que o Senhor tanto tem preparado para nós, que nós sempre falamos, que o apóstolo João viu a nova Jerusalém, e ela vem pairar sobre os ares e estará sobre a terra, e é essa cidade santa que nós iremos habitar. Louvado seja Deus. São promessas que o Senhor deixou para o seu povo, e são promessas que vão se cumprir no período do milênio. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo
Paulo, ele vai dizer ali em Colossenses capítulo 3, versículo 4: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. Você quer isso também? Glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Você estará com o Senhor em nome de Jesus. Mas é por isso que nós temos que andar firme na presença do Senhor. Estar firmes para que não venhamos ser pegos de surpresas no dia do arrebatamento, ficarmos aqui na terra, porque não andamos segundo o caminho do Senhor, rejeitamos a sua palavra, rejeitamos os seus conselhos, não ouvimos a voz do nosso pastor, não ouvimos a voz das pessoas que vieram nos aconselhar que precisamos andar em santificação. Mas aqueles que andarem, os justos, diz a palavra, herdarão a terra. Que terra é essa? Será que é a terra aqui onde estamos? Não. A terra que o Senhor está prometendo para nós é a terra prometida da cidade celestial. É esse lugar de glória que o Senhor tem prometido para nós. E depende de você, só de você, para poder participar desses momentos tão maravilhosos que o Senhor está reservando para a sua amada igreja. Os salvos virão à terra sempre que quiserem. Teremos corpo como o de Cristo ressurreto, que se locomovia sem limitações. Glória a Deus. E aí Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 21, ele vai dizer: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também assim todas as coisas. Nós teremos corpo glorificado, seremos como anjos na presença do Senhor. O mundo não vai ter esse privilégio. As pessoas que negam a Jesus agora, eles vão perder esse grande privilégio. Mas quando Jesus voltar e permanecerem aqui para a grande tribulação, se passarem por ela, vencerem a grande tribulação, ainda pode ser, eu não lembro, o pastor Laurinho, ele pode explicar isso depois, participará de tudo isso como um corpo glorificado. Eu acredito que sim, porque eles ouviram, creram e manifestaram o nome do Senhor Jesus. Uma coisa é certa, podemos dizer que vale a pena, irmãos, passarmos as tribulações da vida. Você que está achando difícil estar na igreja, está difícil aguardar a vinda de Jesus, Jesus está demorando. Eu ouço há tanto tempo que Jesus está voltando e ele não voltou ainda. Mas uma coisa é certa, se ele prometeu, ele vai voltar, ele vai cumprir com a sua palavra, e nós iremos dizer: valeu a pena eu esperar, porque eu agora estou vivenciando todos esses momentos gloriosos. Isso nós podemos pensar assim agora, porque na eternidade, irmãos, não vamos lembrar de nada aqui na terra, vamos só ver coisas gloriosas e maravilhosas. Mas o nosso pensamento, como é ainda daqui da terra, nós podemos dizer, como Paulo fala em Romanos capítulo 8, no versículo 18: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Glória a Deus. O Senhor já está revelando-se para você. É o tema da nossa campanha, 12 dias de revelação, 12 dias, a igreja aqui participando de coisas maravilhosas que muitos não sabem, não conhecem, não tem ninguém para orientar a respeito das coisas vindouras, a respeito das coisas que vão acontecer. Mas uma coisa eu quero dizer para você nessa noite: vai valer a pena todo o sofrimento, vai valer a pena toda a tribulação, porque, irmãos, o Senhor há de mostrar para nós o seu reino e dizer: vinde benditos do meu Pai e possuí a herança, tudo que Ele tem preparado para nós. Nós vamos desfrutar, irmãos, e é privilégio somente nosso, privilégio somente da igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus.
Deus. Ninguém, a não ser a igreja, terá direito a essas coisas. A cidade santa, a ruas de ouro, parece uma coisa, uma utopia, uma história. Parece que alguém inventou alguma coisa para mexer no emocional, para mexer na imaginação. Mas isso são o que as pessoas no mundo falam, que a Bíblia é um livro como qualquer livro, que alguém chega e conta uma história. Mas eu quero dizer uma coisa: a Bíblia é muito real, e ela vai ser tão real que todas essas coisas que estão reservadas no Apocalipse vão acontecer, e o cenário do anticristo já está preparado, e a igreja nada sofrerá, porque antes de tudo isso o Senhor levará o seu povo. Glória ao nome do Senhor. Deus irá convergir todas as coisas em Cristo. Como é que isso vai acontecer? Ele, Jesus, será o centro de tudo, tanto nos céus como na terra. Efésios capítulo 1, versículo 10. Cristo reinará como Filho do homem sobre todo o universo. O domínio de seu reino sobre a terra se estenderá de um extremo ao outro dos mares. A extensão do seu reino não terá fim. Glória a Deus. No seu reino prevalecerá a justiça. Que bom que estaremos nesse período com Cristo. Estaremos com Ele reinando 1000 anos aqui na terra. O milênio será então o período da restauração de tudo. Glória ao nome do Senhor. Depois de derrotar a besta e o falso profeta, lançando-os vivos no ardente lago de fogo e enxofre, e derrotar os inimigos do seu povo, Deus vai consertar tudo que Satanás destruiu, desde Adão e Eva no jardim do Éden, por causa da desobediência. A palavra de Deus mostra que no milênio haverá na terra uma mudança total em todas as áreas. Glória a Deus. É o tempo da restauração. Imagina o Senhor reinando para se cumprir todas as profecias, que da raiz de Jessé nascerá um que governará, e o seu reino será um reino de paz, porque o governo estará sobre os seus ombros, porque Ele é maravilhoso, é o Pai da eternidade, e Ele é o príncipe da paz. Aqueles que o rejeitaram, aqueles que o negaram, aqueles que não o quiseram, esses vão se arrepender, porque poderiam estar com Ele e não estão. Muitos já desceram à sepultura, jovens, crianças, velhos, adultos, muitas pessoas já desceram à sepultura, mas perderam a sua salvação, e agora não tem direito de reinar com Cristo, não vê a restauração de todas as coisas, porque estarão agora aguardando o dia do julgamento, que acontecerá depois do milênio, que amanhã e depois estarão sendo tratados esses assuntos. Então nós vemos aqui que neste período do milênio haverá toda restauração da terra. Eu quero dizer para os irmãos que a primeira restauração que vai acontecer será no setor da vida religiosa. Imagina como está a igreja no mundo afora. Não precisamos ir muito longe. Imagina a igreja deste país chamado Brasil. A igreja na nossa comunidade aqui. Como está a igreja? Eu não vou dizer a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo não se contamina. A igreja de Cristo não anda pelo caminho da apostasia. A igreja de Cristo não fica com as suas vestes manchadas. A igreja de Cristo, ela é pura, ela é imaculada, ela é santa. Mas o que acontece é que muitos que estão no meio, esses sim, que deturpam o evangelho, que deturpam a palavra e trazem tantas coisas que estão agora contaminando até mesmo a vida religiosa e a adoração no meio do povo de Deus. E essas coisas são muito perigosas. Por isso a palavra diz para estarmos atentos, não nos deixar levar pelos ventos de doutrinas que estão surgindo por aí fora, palavras
de grandes pregadores que estão influenciando as pessoas para o lado negativo do Evangelho, para o lado negativo, deturpando o Evangelho. E a igreja do Senhor, ela vai se manter de pé. O mundo pode se curvar para as coisas do diabo, mas a igreja se mantém de pé. A igreja não se adora para esses louvores deslocados por aí afora. A igreja não se encurva para essas mensagens que estão aí sendo pregadas sem pé e sem cabeça. A igreja, ela não se encurva para os entretenimentos que estão acontecendo no meio evangélico, mas a igreja está sempre de pé, aguardando, olhando para o alto, esperando do céu a vinda daquele que prometeu e disse que vai voltar, e a sua palavra não cai por terra, porque quando ele fala, ele cumpre com a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor vem para restaurar a adoração. No período chamado milênio, que também é conhecido como a 7ª dispensação da Bíblia, Deus estará impregnado religiosamente na vida humana. O próprio Deus estará no meio das pessoas no período do milênio. Sabe por quê? Porque Satanás já está preso. Satanás que veio colocando tantas coisas na cabeça das pessoas, dizendo o evangelho, dizendo que são coisas que o crente precisa fazer, porque os jovens precisam de alguma coisa para se motivarem. Aí trazem coisas de lá de fora, que tudo o inimigo tem colocado na cabeça das pessoas. A igreja não precisa de entretenimento, a igreja não precisa de nada de lá de fora, porque o que traz o mover na igreja chama-se Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus está no meio do seu povo, a glória, aleluia, há batismo com o Espírito Santo, a renovação de vida, a salvação de vida. Então, quando nós vemos uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos, essa igreja não vai se preocupar de trazer um louvor de lá do mundo, colocando letras que no final só falam o nome de Jesus no final, dizendo que é hino evangélico, mas com a balada de cantores mundanos, com harmonias de cantores mundanos, até algumas letras são parecidas com letras de músicas do mundo, e a igreja não precisa de nada disso. Então o Senhor, a primeira coisa que Ele vai fazer, Ele vai transformar esse louvor, essa adoração. Sabe por quê? Haverá um grande avivamento religioso na adoração, que será universal e compulsória. As pessoas terão desejo de adorar a Deus, e essa adoração será contínua. Eles terão sede de Deus, de buscar, de ouvir a palavra, de ouvir a lei do Senhor. As pessoas terão essa vontade de adorar a Deus. Sabe por quê? Porque é Jesus quem está reinando. Aleluia. Satanás não está mais no mundo, porque João viu ele sendo amarrado e preso durante 1000 anos. Enquanto ele está ali esbravejando, acorrentado, Jesus está reinando um reino de paz. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E o profeta Isaías vai dizer: será que desde uma festa da lua nova até a outra, desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Glória a Deus. E nós podemos dizer aqui que nós já estamos no 10º dia de cultuar o Senhor, de ouvir a sua palavra, de ouvir a revelação através da sua palavra. E isso para nós deve ser um momento de avivamento em nossos corações. Glória a Deus. Ainda no setor da vida religiosa, haverá uma conscientização mundial em reconstruir o templo em Jerusalém como forma de reconhecimento nas práticas religiosas do povo. E porém o meu santuário no meio deles para sempre, e o meu tabernáculo será com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo.
Ezequiel capítulo 37, versículo 26 e 27. Também Isaías vai dizer, dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. Glória a Deus. Também Isaías 56, versículo 7: os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Então eu entendo aqui que o Senhor tem mais prazer na casa de oração do que uma casa de entretenimento, uma casa onde o povo ora, uma casa onde o povo busca a lei do Senhor, uma casa onde o povo adora ao Senhor. Aí nós vamos ver que essas coisas que nós vemos no meio evangélico hoje, nada tem agradado ao Senhor. Aí Ezequiel profetiza dizendo: afasta de mim o estrépito do teu cântico, porque não ouvirei o som das vossas melodias. Aleluia. Então as pessoas acham que batuque e outras coisas mais, quanto mais gritaria, quanto mais louvores do mundo que são entrosados aqui, colocado dentro da igreja, está agradando a Deus. Muitas vezes Deus está triste vendo o seu povo fazendo coisas que estão buscando de lá de fora para dentro da sua casa, mas Ele vai se alegrar, porque no reinado de Cristo, lá no período do milênio, não haverá essas coisas. Vai ser um momento de adoração ao Senhor, e é um momento que a igreja e os povos da terra estarão glorificando o nome do Senhor. Aí nós vamos ver que todas as nações irão a Jerusalém adorar ao Rei. As nações que não obedecerem e forem rebeldes sofrerão as represálias. Findará aqui toda supremacia e qualquer predominância de nações. As nações, nenhuma terá voz no reinado de Cristo. Não tem nação do norte, da Europa, da América, não tem nação do Oriente, do Ocidente, não tem nação nenhuma, porque o único que vai ter voz aqui na terra chama-se Jesus, o Rei dos Reis. Aleluia! Aleluia! E Zacarias capítulo 14, versículo 16, 17 diz: então todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém, que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não cairá sobre ela a chuva. Glória a Deus. Isso aqui eu entendo, sabe o que, irmãos? Essas nações que perseguem a igreja do Senhor, esses povos que negam o nome de Cristo, dizendo que ele é um profetinha qualquer que existiu no Antigo Testamento, que rejeitam o nome do Senhor, a sua morte na cruz, essas nações, esses povos que sobreviverem às catástrofes da grande tribulação, essas nações estarão indo até Jerusalém todo ano, diz a palavra, de ano em ano, para adorarem ao Senhor. Glória a Deus. Não haverá uma nação, não haverá um povo, não haverá uma tribo que não suba a Jerusalém para adorar o Rei. Glória a Deus. E aí nós vamos ver que todas as nações do mundo procurarão Israel, em Israel, as bênçãos do Senhor. Estão rejeitando Israel, né? Estão se preparando para destruir Israel. E até mesmo muitas pessoas, né, rejeitam Israel, são contra o movimento sionista, né, dos judeus voltarem para a sua terra, são contra Israel, apoiando o país tal, para
para vir contra Israel, que Israel é assassino, que Israel é isso, que eles estão contra Israel. Agora eu vou dizer uma coisa: Israel vai prevalecer no meio de todas essas nações, porque é assim que a palavra diz, porque é a promessa que Deus fez a Abraão, que uma terra teria para o seu povo, e depois que eles fossem plantados nessa terra, jamais eles seriam arrancados. E no período do milênio, essas nações que vieram contra Israel, até mesmo no período da grande tribulação, que pensarem que vão destruir essa nação, eles vão até Israel para adorar o Senhor, e lá eles vão buscar a lei do Senhor. Querendo ou não, as nações vão fazer isso. Eles vão buscar a lei do Senhor em Israel. E Salmo 138, Salmo 138, 4 e 5, ele vai dizer assim: todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Aleluia! Imagine as redes sociais que hoje você tem aí acesso no seu celular, no computador da sua casa, numa lan house, em algum aparelho, você tem acesso. Imagine as pessoas em todo o mundo comentando que Israel, olha, esse ano é o ano, é o mês, é o dia de nós subirmos a Israel, de irmos lá em Jerusalém, que hoje tem a mesquita de Omar, uma mesquita muçulmana, no lugar do templo que Salomão construiu, no lugar que o rei Herodes, ele reconstruiu, o templo que Zorobabel reconstruiu depois que eles vieram do cativeiro. Agora eu vou dizer uma coisa: no período do milênio, esse templo será erguido, e esse templo será o lugar onde todas as nações, todos os povos subirão ano após ano para adorar a Deus. Glória ao nome do Senhor. Os que rejeitaram a palavra, os que rejeitaram Israel, os que rejeitaram aquele povo, esses agora estarão indo lá buscar a lei do Senhor. Aí Zacarias, mais uma vez, ele vai dizer: assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Glória a Deus. Rejeitaram tanto o Senhor, rejeitaram tanto o Cristo, rejeitaram tanto o seu povo, que agora estão indo lá para suplicar o favor do Senhor. Louvado seja Deus. E aí nós vamos ver: Jerusalém será a sede do reino na terra, a capital de Israel e do mundo, em cumprimento a Isaías 2, versículo 2 e 4, que não dá para tratar, Joel 3, 17 a 20, e Miqueias 4, versículo 1 a 8. Jerusalém será a capital mundial do reino de Cristo aqui na terra. Jesus reinará soberanamente nos quatro cantos da terra. As nações não conhecerão mais o que é guerra no reinado de Cristo aqui. Glória a Deus. Elas irão buscar a lei, e quando começarem a ouvir a lei do Senhor, eles verão que a guerra só traz destruição, só traz coisas ruins, e a própria palavra, o conhecimento de Deus vai mostrar para eles o que é a verdadeira paz. Glória ao nome do Senhor. Israel como nação será plenamente restaurado em toda a terra prometida. Sabe o que é isso? Os termos de Israel, que hoje foram tomados pelos palestinos, eles pela Cisjordânia, que não quer entregar algumas partes, que estão ocupados por Israel, mas ainda não entregaram a ele. Então a palavra diz que todo o termo prometido a Israel voltará para o seu povo, querendo as nações ou não, mas as terras voltarão para o seu povo, porque assim o Senhor prometeu, assim o Senhor fará. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor Jesus. E no setor da vida social haverá grandes privilégios na terra para aqueles que ficarem aqui. A igreja
não vai precisar dessas coisas, porque a igreja já vai estar na Nova Jerusalém, estará agora no descanso com Cristo. Embora reinando Cristo aqui na terra, a igreja acompanha o Senhor, mas a igreja não precisa mais de vida social aqui na terra. Quem vai precisar dessa vida social? As nações que sobreviveram à grande tribulação. Então o Senhor, ele vai restaurar tudo, vai restaurar a adoração e restaurar o setor da vida social. Todos os que tiverem o privilégio de sair da batalha do Armagedon e entrarem no milênio, verão a eliminação das guerras. E aí Zacarias e Isaías vão tratar também sobre esses assuntos. Não vou ler aqui porque não vai dar tempo. Não havendo mais guerra que tanto maltrataram a humanidade na face da terra durante tanto tempo, o Senhor de uma vez por todas vai estabelecer a paz sem fim. Isaías 9, versículo 7. Durante o reinado de paz, a vida humana vai gozar de um privilégio maravilhoso. Nunca mais um homem será injustiçado, porque haverá justiça para todos. Glória a Deus. Você se sente injustiçado com o aumento de tantas coisas, com tantas coisas que acontecem aqui no nosso país? Mas eu vou te dizer uma coisa: o mundo nessa época não vai ser mais injustiçado por nada, porque o justo juiz estará reinando aqui em glória. Louvado seja todos. Haverá segurança social, porque aí Zacarias 8, 4, 5 diz assim, 4 e 5: assim diz o Senhor dos exércitos, ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, e as ruas da cidade se encherão de meninas e meninos que nelas brincarão. Então, uma segurança social, o terror, o pavor da guerra, da destruição, de míssil voando para lá e para cá, de bombas caindo nas cidades, esse medo de guerra fria, esse medo de guerra com uma nação aí destruindo a outra, que já estão se preparando com uma bomba muito mais poderosa do que a que destruiu Hiroshima e Nagasaki, e agora estão preparando uma que tem um poder muito maior do que essa. Irmãos, aqueles que não estiverem preparados, vai ser muito triste, porque nesse período, segurança social nenhuma, as pessoas estarão se matando, como já estamos vendo aí nos noticiários. Teve um problema de trânsito, o outro vai lá e dá um tiro. Se aborreceu com alguma coisa, vai e mata a pessoa. Imagina nesse período, segurança social nenhuma, mas no milênio, Cristo reinando, Ele vai dar segurança social para todos. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Parece utopia, mas na realidade o milênio será tudo de bom que o ser humano jamais pensou passar na vida. Nunca mais pagará aluguel. Oh, que maravilha! Teu salário atrasou e você não pôde pagar o seu aluguel. Você pagou o teu aluguel atrasado hoje, amanhã você está devendo 2. E aí é uma bola de neve. E o aluguel para pagar, eu não tenho, o pagamento não saiu e eu estou pegando emprestado para pagar. Mas lá nesse período, as pessoas não vão pagar aluguel, não vão precisar se preocupar, porque haverá casa para todos. Isaías capítulo 65, versículos 4 e 5: e edificarão casas, e as habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Glória a Deus. Haverá um momento maravilhoso nesse mundo. Glória ao nome do Senhor. O reino de Cristo será eterno, porque quando o milênio se findar, haverá o dia do juízo final, e logo depois o reinado do Senhor continuará para sempre. No milênio será tirada das mãos dos homens o governo das nações, e uma nova direção universal entrará em evidência, chamado de governo teocrático. Jesus Cristo será o rei sobre toda a terra. Glória ao nome do Senhor. E aí 1 Coríntios
capítulo 15, versículo 24, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Aleluia, glória a Deus. E para encerrar, Filipenses capítulo 9, versículo do capítulo 2, versículo 9 ao 11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. E é onde se encontra a igreja nisso. Colossenses 3:4, que é a nossa vida, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Que coisa maravilhosa. Vai valer a pena sofrer, vai valer a pena passar pelas tentações que hoje todas as pessoas que servem a Cristo Jesus padecem, porque esse dia será recuperado, esse dia será compensado com Cristo em glória. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Você estará, fale para o seu irmão que está do teu lado, diga: estaremos nesse milênio com Cristo, estaremos com Ele, estaremos com Cristo, aleluia, eternamente com Cristo. Glória a Deus. A restauração de tudo, a restauração de todas as coisas, a restauração no louvor, a restauração na natureza, a restauração de tudo. O Senhor vai consertar todas essas coisas, essas bagunças que Satanás fez aqui na terra, trazendo doenças, trazendo malécias, coisas ruins para as pessoas. E nesse tempo o Senhor tirará toda a maldição da terra. Glória ao nome do Senhor. E entrará na natureza, vai tirar a ferocidade dos animais, as pragas das plantações, e será um momento glorioso viver aqui na terra, porque é o reinado dele, do Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor que nós aguardamos e declaramos. Nossa esperança é a sua vinda, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus?